Gilberto Gil, além de ser um dos grandes formadores da canção, da letra e da melodia no Brasil, tem um fiel escudeiro que apresentou pra gente novos mundos. O violão do Gil encantou mestres do João Gilberto a Eric Clapton, do The Wailers, a banda do Bob Marley, até Stevie Wonder. Através do violão ele ensinou formas de tocar bossa nova, samba, samba de roda, pop, balada, baião, reggae, shot, rock, maracatu, jexá e mais uma infinidade de ritmos e gêneros que são até difíceis de conceber. Só põe bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chicletes eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Pararunderidero, pa 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 pa. É o samba rock, meu irmão. Pa 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 pa. Quero ver a grande confusão, mas em compensação quero ver o bugue-ugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver então pa 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 pa. Diferente de vários cantores, o Gil não usa o violão apenas para ancorar, para apoiar a voz. Ele usa o violão como uma ferramenta, uma possibilidade de se comunicar com as pessoas. O Gil tem uma linguagem própria no violão e isso não é exagero. Além de ritmos e harmonias próprias, a gente também encontra acentos, pausas, respiros, formas de pinçar as cordas, progressões que são características e que você vai encontrar nele. Essa primeira música que eu toquei lá atrás, Chiclete com Banana, mostra muito bem a identidade do Gil no violão. Essa música foi gravada na década de 50 e a primeira gravação dela é do mestre Jackson do Pandeiro lá em 59. Muito diferente da versão que eu fiz lá no início, né, a introdução. A gente tá ouvindo, inclusive, uns instrumentos um pouco diferentes, né? Tá rolando ali uma viola caipira, tá rolando uma coisa que pode ser uma sanfona. Vamos ver o verso. Eu volto de papi no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeirinho um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou. Tem uma coisa de um coco, né? Que é essa coisa bem característica do Jackson do Pandeiro. Ainda assim, você consegue ouvir um samba rolando ali na percussão. Chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. E aí vem esse coro super legal, essa versão. E dessa versão, né, do Jackson do Pandeiro, o Gil criou a dele com banda. E é legal como perceber que mesmo com banda, o Gil consegue fazer o violão dele ficar na frente, ser um violão que tá o tempo todo chamando atenção. E essa versão tá no álbum Expresso 222 de 72. Olha só o que o Gil faz aqui. Legal demais, né? E aqui a gente já percebe que a instrumentação é totalmente diferente da do Jackson do Pandeiro, né? É uma coisa meio samba jazz, aqui você tá ouvindo violão, piano, bateria. E é legal que mesmo com outros instrumentos ele consegue deixar o violão bem na frente, ó. Só põe bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba, quando ele entender que o samba não é rumba, eu vou misturar. Se puder, ouve esse arranjo, ouve essa versão com fone, porque é muito legal perceber como que o Gil usa dos graves pra ir fazendo umas brincadeiras. Não é um samba padrão, né? Não é aquele teleco-teco padrão. Tá rolando algumas coisas no baixo, assim, interessantes. Também tá rolando um baixo, né? Acho que deve ser o contrabaixo acústico. Quero ver a grande confusão. Legal como ele usa não só da rítmica, mas também faz alguns riffs ali no meio. Mas essa música a gente tá ouvindo um violão bem mais fechado, né? É um violão que tá dentro do arranjo. Agora é legal perceber como o Gil toca essa mesma música, voz e violão. Ele faz vários improvisos de uma forma que você não sente muita falta da banda. Olha só, essa é uma versão do Gil em 73, ao vivo. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é que o Gil erra o início do riff, né? Ele faz errado isso aqui, ó. Ele vai lá e repete. É muito incrível isso, né? O cara errou e ele simplesmente vai voltar e vai fazer de novo. Porque o play, né? O palco tem dessas coisas. Introdução bem parecida com a versão lá do Expresso, né? É legal porque a primeira vez que eu vi isso, eu pensei que terminava diferente. Pensei que terminava assim, ó. Só põe
bebop no meu samba. Na verdade, é isso aqui, ó. Só põe bebop no meu samba. É no contra. Reparou o que ele fez aqui no baixo? Olha só. Uma coisa meio... Quando ele chegar... Difícil de fazer, né? Parece que ele tá brincando com os bordões aqui. Ó. O voz e violão, parece que ele abre a caixinha de ferramentas, né? Ele usa muito mais outras opções que ele poderia fazer junto com uma banda, porque na banda você tem que respeitar o arranjo, você tem que respeitar o que tá sendo cantado, você tem que respeitar a letra, a melodia. O voz e violão é um momento que você consegue explorar outras sonoridades e inclusive brincar, né? Acho que isso é muito legal do palco. Isso é bem coisa de violonista, né? Em vez do Gil fazer esses riffs nas regiões mais agudas, como você vai ver um guitarrista fazendo, ele faz esses riffs aqui, faz nas partes mais graves do instrumento, né? Uma coisa bem dessa mão do samba ali, que você já tá brincando muito com o polegar várias vezes, descendo, subindo ele, fazendo, né? Esses baixos que variam. Você aproveita disso e faz algumas coisas, alguns riffs que não soam como baixarias de violão de 7 cordas, mas também não soam como riff de guitarra. Te indico ouvir as 3 versões, a do Jackson do Pandeiro, a do Expresso 222 e essa ao vivo na USP, porque essa aqui é aula. Essa versatilidade do Gil não é à toa. Desde pequeno ele dizia pros pais que queria ser musgueiro quando crescesse. Na rádio ele ouviu Luiz Gonzaga, ouviu o Jackson do Pandeiro, então seu primeiro instrumento foi, na verdade, um acordeon. O Gil fez aulas formais do instrumento até o violão chamar sua atenção quando ele viu pela primeira vez o João Gilberto, um dos pais da Bossa Nova. A Bossa Nova foi importante para vários artistas desse período, porque ela propunha várias mudanças estéticas para a música brasileira, e o violão teve uma das rupturas mais decisivas. Foi a forma como o João Gilberto reduziu a batida do samba na mão direita que mudou tudo. Ele dizia que ao invés de ele tentar fazer todos os instrumentos de percussão na mão direita, por exemplo, fazer isso aqui, que é o surdo, simular outros instrumentos todos na mão direita, ele escolheu simular apenas um instrumento, o tamborim. E assim surgiu aquela batida icônica da Bossa Nova que todo mundo conhece. O samba da minha terra deixa a gente mole. Quando se canta, todo mundo pode. Uma das principais características que você repara ali, né, na mão direita do João é essa capacidade de fazer os acordes todos em bloco, né? Tocar uma música praticamente inteira só com acordes em bloco. E você vê que ele não fica fazendo tanta variação de baixo, né, igual a gente costuma fazer. Ele não faz muita variação de baixo, ele costuma tocar os acordes bem juntinhos, bem coladinhos. Isso é uma característica bem importante da Bossa Nova, assim, que dá esse balanço. E apesar da mão direita com essa batida mais minimalista, a mão esquerda tem vários acordes influenciados pelo jazz, com várias extensões, e isso chamou muita atenção do Gil, que escreveu uma bossa. Pra você ter uma ideia, o Gil entendeu tanto essa linguagem, a linguagem daquele gênero, que a música que ele fez foi gravada pelo próprio João Gilberto. Essa aqui, ó. Tem meu céu, tem meu mar, a Bahia que vive pra dizer como é que faz pra viver, onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre, porque na Bahia tem mãe, manja do outro lado, Senhor do bom fim, que ajuda o baiano a viver, pra sambar, pra cantar, pra valer, pra morrer de alegria, na festa de rua, no samba de roda, na noite de lua, no canto do mar. Eu vim da Bahia, mas eu volto pra lá. Uma coisa icônica que o Gil faz tocando essa música é a seguinte: a Bossa Nova costuma ser tocada em tétrades, né? Ou seja, acordes com 4 notas. Mas nessa música, quando o Gil tá tocando, ele costuma usar só 3 dedos. E ainda assim, a gente consegue ouvir a harmonia da Bossa Nova ali. Como que ele faz isso? Essa escolha dele dialoga muito com o próprio João Gilberto, que, diferente do que o costume, quase não enfatizava as notas mais agudas do acorde. Repara só como o Gilberto Gil tá tocando isso, ó. Eu vim da Bahia cantar, vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem. Normalmente a gente tocaria isso aqui dessa forma. Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita. Mas ele vai usar só 3 dedos em vez desse 4, olha só. Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia cantar tanta coisa bonita.
Isso é muito legal porque ele deixa ainda mais minimalista o que o João já tinha ensinado pra ele. Como pode ele ter entendido tanto a linguagem, é capaz de fazer uma música que o João Gilberto gravou e ficou imortalizada na voz dele. Essa forma de entender a linguagem é bem interessante porque cria a possibilidade de, a partir do fundamento, por exemplo, você aprendeu muito bem a batida do João Gilberto, a partir disso você conseguir desenvolver outras coisas. É o caso do que o Gil fez com a chula, com o samba de roda, com a cabula, que são ritmos bem tradicionais e que possuem grandes mestres, como é o caso do Roberto Mendes, que é um mestre do violão do samba de roda, olha só. Bem difícil fazer isso aqui que ele tá fazendo, porque a gente tem a impressão que pra ter algo swingado, você precisa tocar forte, você precisa tocar alto, e ele tá fazendo o contrário. Ele tá tocando com pouca missão, as notas não soam muito, não tem muito volume, mas o swing tá todo ali. Olha só quando entra a letra, como você percebe esse samba ali rolando. Já existia desde o samba, lá no Recôncavo onde tudo começou. E é legal como esse tipo de samba ele é circular, né? A gente é muito acostumado a ouvir um tipo de samba já desenvolvido ali no Rio de Janeiro, do Estácio de Sá, né? A galera do Estácio que cria esse samba um pouco mais feito para se caminhar na avenida e não um samba circular, como é tão comum aqui do Recôncavo Baiano e também ligado aos terreiros. E a gente consegue ouvir esse samba, né? Esse ritmo bem circular. Muitos anos e muitas rodas de bamba, só bem depois o telefone tocou. E aí tá sacado, o samba de roda e a chula sempre tiveram ali no ouvido do Gil também. E ele conta que criou uma das suas músicas, Expresso 222, depois de tentar imitar no violão o som do resfolego da sanfona. O resfolego é aquele efeito que acontece quando o sanfoneiro deixa o fole fechado e ele fica fazendo aquele ritmo bem swingado. O Gil, tentando criar aquele som, usou técnicas do samba de roda, da chula, pra criar isso aqui, ó. Começou a circular um expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular um expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Muito legal essa música, né? Ela tem vários arranjos, mas eu gosto muito da versão do MTV Unplugged, porque nele dá pra sacar como o Gil, ele tá fazendo um violão ali e tá todo mundo tentando respeitar o que ele tá propondo. Tem um monte de percussão, mas ninguém atravessa o Gil. Olha só. Legal, né? Bem parecido com o que eu toquei ali, acho que tá um pouco mais rápido, mas olha só o que a percussão tá fazendo. Começou a circular o Expresso 2222, parte direto de Bom Sucesso pra depois. É uma aula esse arranjo aqui, porque diferente do violão, que já é um violão difícil, você ainda tem uma percussão tocando junto, uma banda tocando junto e todo mundo tá se ouvindo, tá todo mundo tocando junto. É impressionante como a mão direita do Gil dita muito as músicas dele, né? É como se na percussividade da mão direita ele conseguisse transportar a gente pra outros lugares do Brasil, do mundo. Por exemplo, essa forma do Expresso de pinçar, né? Ficar brincando entre o polegar e o indicador pra tirar a sonoridade, tipo... Já era algo muito usado na música popular, como eu mostrei lá, por exemplo, o Roberto Mendes, né? Mas também tem vários estudos de violão que também usam essa técnica, tipo Lamentos do Morro, do Garoto. Uma técnica bem parecida, né? Só que apesar disso, é interessante ver como o Gil cria uma linguagem dele, se relacionando com a sanfona, com o pandeiro, com o samba de roda, com aquilo que ele ouvia na infância dele. No mesmo álbum, Expresso 222, tem outras músicas com uma mão direita bem independente, como é o caso de O Sonho Acabou. Ouve comigo. Swingado pra caramba, né? E começa com uma ideia que parece simples, pelo menos harmonicamente, né? Tá rolando um Sol com sétima maior, provavelmente um Lá menor, e um Ré com sétimo. Essa é a ideia inicial, só que vai sacando como ele vai escalando isso. O sonho acabou. Outra coisa, onde a voz entra, não é no tempo forte, não é no lugar que sua cabeça tá pensando que vai entrar, né? O sonho acabou. Quem não dormiu
dormiu no sleeping bag, nem sequer sonhou. É um bom exemplo de quando você tem aquela ideia, né? Acho que o Júlio é muito criativo, então muitas vezes você tem uma ideia, você fala, pô, que ideia simples, mas aqui vai mostrando como a partir de uma ideia que parece simples, você consegue ir desenvolvendo ela para que ela tenha outras nuances, né? Outros coloridos, assim. Quem não dormiu no sleeping bag, nem sequer sonhou. O sonho acabou hoje quando o céu... Ó, a harmonia já mudou totalmente. Dissolvendo, vindo, dissolvendo a... Isso é o uso da criatividade e principalmente essa ideia de ter um tema que conduz a música. O Gil tem várias músicas que um tema dá o ponto de partida pro que vai acontecer. Outra que também começa assim com riff, que vai adicionando muitos acordes, é a música Oriente. Aqui eu já pulei um pouco, mas são 46 segundos que o Gil fica só fazendo temas aqui, ó. Sempre com essa corda lá solta, assim, essa capacidade de usar esse baixo pedal e de ser criativo só tendo uma nota que tá atravessando ali. Então ele faz vários improvisos vocais, improvisos no violão, mas sempre o lazão aqui tá atravessando tudo. E ele começa, ó. Um lá, né, que ele vai brincando com a posição dele aqui. E agora entra a harmonia. Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Ou seja, a ideia que parece, né, principal dele era brincar com o Lá maior, né? Adicionando tensões. E aí quando entra a voz, ele faz um cromatismo muito interessante, ó. Ou seja, ideia simples. Vou começar com um Lá, vou começar com um baixo pedal em Lá e depois vou fazer um cromatismo, né? Cromatismo é quando a gente passa nota por nota de uma escala e aqui no caso uma harmonia cromática, né? Ele gosta de brincar com esses cromatismos e ainda fazer um acorde por sílaba. Olha só. Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha vive do que desce. Vê se não esquece. Pela simples razão de que tudo merece consideração. Considere, rapaz, a possibilidade de ir pro Japão. Um cargueiro do Lloyd lavando o porão. Pela curiosidade de ver onde o sol se esconde, vê se não se esconde. Pela simples razão de que tudo depende. Um outro recurso que o Gil usa para compor é o arpejo, quando a gente dedilha as notas de um acorde. Eu gosto muito de arpejo, eu gosto muito de usar cordas soltas, quer dizer, usar o recurso da corda solta misturado com a corda premida, né, pelo dedo. E arpejo, gosto muito do... O arpejo é... Uma música, por exemplo, que surgiu dessa forma, brincando com arpejos de nota solta, é a música Refazenda. Olha só. Um arpejo meio maluco, né? O Gil mesmo conta que ele gosta de arpejar ali com notas soltas, então ele faz esse arpejo, ó. Bem intenso, né? E agora troca, ó. Bem difícil isso aqui, porque pra mim, por exemplo, é difícil imaginar uma melodia aqui dentro, né? Tem várias tensões acontecendo, intervalos de segunda menor, e aí ele vai lá e cria uma melodia. Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como
pato e o leão. Super interessante, né? E ainda tem esse acompanhamento, né? Essa sanfona do Dominguinhos que é linda, que acompanha todo esse arranjo. E além de ter essa melodia um pouco diferente, porque a harmonia é um pouco estranha, a letra também é bem interessante, né? Abacateiro, acataremos teu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Aguardaremos, brincaremos no regato, até que nos tragam frutos teu amor, teu coração. É legal quando ele muda a harmonia. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem. E é claro que não só Refazenda, mas tem outras músicas também que surgiram de riff, como é o caso de Drão, tem aquele riff famosíssimo, né? Uma espécie de arpejo, né, que ele tá fazendo. E é legal quando entra a harmonia em cima desse riff, porque dá todo um colorido, né? Essa música, inclusive, tem aula aqui no canal. Isso de criar riffs, criar melodias, pra partir delas criar músicas, é um recurso bem interessante, porque a gente imagina muito isso no rock, por exemplo, né? Na hora de você criar um riff marcante que vai ficar na cabeça das pessoas. Mas é interessante quando você cria um riff no violão, que ele vai ditar a harmonia também. Até porque a harmonia na MPB, na bossa nova, no samba, costuma ser uma harmonia com vários acordes, então a gente prioriza muitas vezes só a melodia da voz e a harmonia que tá acontecendo no instrumento. E o Gil mostra uma outra possibilidade de criar uma música, né? A partir de um riff. Outro riff marcante, que também é uma espécie de arpejo, é o de Lamento Sertanejo, né? Que ele começa com... super simples, né? Ele cria esse tema no modo dórico, que é um modo bem característico de algumas músicas nordestinas, e ele faz isso pra tocar junto com a sanfona do Dominguinhos, que é o seu parceiro nesse álbum, que é o Refazenda. O riff original dessa música acontece em sol menor, mas tem uma versão linda do álbum Fé na Festança, que ele faz essa música em ré menor, fica assim, ó. Sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, na caatinga do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Por isso mesmo não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo. Eu quase não falo, eu quase não sei de nada. Sou como res desgarrada nessa multidão boiada caminhando. O Gil também tem uma relação muito marcante com o carnaval da Bahia, com axé e também com Ijexá. O Ijexá é um ritmo que tem várias formas de ser tocado. O Gil, inclusive, faz parte de um dos maiores afoxés da Bahia, né, talvez do mundo, que é o Filhos de Gandhi. E essa música que leva esse nome, Filhos de Gandhi, tem uma forma muito própria de tocar, olha só. Parece simples, mas não é simples. E principalmente quando entra a voz, você vê que você não entendeu nada. Porque é só um acorde, né, rolando, né? Saca só a cara do Caetano olhando pra ele pra ver a hora de entrar a voz, olha só. Porque é bem atravessado. Ô Mulu, Ogum, Oxum, Oxum, Maré, todo pessoal manda descer pra ver Filhos de Gandhi. É difícil de cantar e se tocar, você tem que internalizar muito bem essa forma de tocar dele, essa forma de ele te conduzir o Ijexá, mas o Gil também tem outras formas de tocar esse mesmo ritmo. Por exemplo, Toda Menina Baiana, que ele faz bem diferente. Saca só a linha de baixo e o violão, como parece que eles estão se comunicando, mas não estão fazendo a mesma coisa, ó.
baixo fazendo pum 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 pum, que é o tema que vai rolar lá no refrão. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Olha só o tema que o baixo estava fazendo lá na introdução, como ele acontece no refrão da música. Deus deu. E como o Gil não faz a mesma coisa em estúdio e ao vivo, ele tem aquela forma dele de conduzir as coisas, quando ele toca essa música ao vivo, ele faz esse baixo também. Olha só que legal. Bem legal, né? Forma de você não perder a principal identidade da música, que é essa melodia que fica ali quase como um mantra, né? Uma coisa bem cíclica. E mesmo assim sem perder o Ijexá. Olha como entra a voz. Toda menina baiana tem um santo. Não cai onde a gente vai imaginar que vai cair a voz, né? Toda menina baiana tem um santo. E aí quando ele vai, muda a harmonia, o baixo continua rolando, olha só. Defeitos também que Deus dá. Que Deus dê. Ele nunca perde esse baixo, isso é bem legal. Que Deus entendeu de dar a primazia. Pro bem e pro mal, primeira mão na baia. É isso, né? Entender a música como uma coisa só. Então, o que tá rolando lá no estúdio eu posso trazer pro violão, assim como eu posso, numa performance só voz e violão, fazer uma outra coisa, mas que ainda assim a melodia esteja no comando da coisa, né? Mas acho que a rítmica é a sacada que o Gil usa principalmente nas músicas. Uma outra música que também é Ijexá, que também é tocado de outra forma, é Palco, do Gilberto Gil. A gente sempre ouve ela e imagina que ela é uma disco music, né? Aquela coisa bem anos 80, porque os timbres são muito disco music, mas na verdade, no fundo, ela é um Ijexá. Nessa parte aqui, principalmente no início, ela é mais um groove, né? O baixo é muito um baixo de groove, né? Muito um baixo de disco, um baixo marcadão. Se eu não me engano, é Arthur Maia tocando. Metal, baixo marcado, esse coro, os timbres são muito 80, são muito disco, só que na hora que entra a frase, na hora que entra a primeira parte, você vai reparar uma mudançazinha no baixo, principalmente, ó. Repara. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como o bumbum de bebê. E a guitarra também. Aqui tá rolando o Ijexá um pouco escondido, né? Como os timbres são muito disco e a primeira parte da música é mais marcadona, mais groove, você não repara que tá rolando na guitarra e no baixo é onde entrega mais que o Ijexá, né? De bebê, minha aura clara, só quem é claro, evidente pode ver. Essa guitarrinha também fazendo essa rítmica, né? Então são algumas coisas que entregam pra gente que no fundo essa música é Ijexá, e quando ele toca ao vivo você repara isso bem mais, sabe? Essa música inclusive tem aula aqui no canal, tem palco completo simplificado, eu tento fazer essa mescla aí da disco ou do pop com Ijexá, é bem interessante. Pô, aqui a gente falou de bossa nova, falou de samba, falou de uma música MPB um pouco mais pegada mais nordestina, falou sobre disco, e além disso tudo que eu falei, o Gil também dialoga com vários outros gêneros que não são brasileiros, tipo rock, tipo o reggae, pra vocês terem uma ideia. O Gil tem música com o The Wailers, que é a banda do Bob Marley, né? Tem A Novidade, tem Vamos Fugir, vários reggaes clássicos do Gil. E isso mostra pra gente como o Gil, através do violão, ele não só absorveu os instrumentos, como ele criou no violão uma identidade própria. Eu acho que parte disso se dá pelo interesse dele em ouvir coisas muito diferentes. Eu já vi algumas entrevistas do Gil que ele diz que ele gosta de gostar das coisas. Que isso faz com que a gente entre dentro de um mundo pra entender como ele funciona, né? Agora, um hábito que ele tem e que eu acho importantíssimo é o de tocar o instrumento diariamente. O Gil conta que sempre tá ali brincando com o violão, tá sempre com o violão na mão, descobrindo outros sons. Isso cria um nível de simbiose, de conexão com o instrumento, que é essencial pra quem quer sair do estágio de só alguém que toca pra alguém que cria. Eu que já tive a honra de encontrar o Gil em alguns lugares, acompanhei algumas entrevistas dele ao vivo, eu vejo como ele é um cara que gosta de ser músico, ele gosta de ensaio, ele gosta de passagem de som, ele gosta do ofício que faz com que a gente construa não só um trabalho técnico, mas também um trabalho criativo. E eu acho que esse é o maior diferencial dele. Bom, eu trouxe 1% de tudo que esse cara já produziu. Eu te indico ouvir os álbuns, se inspirar e, é claro,
tocar as músicas dele no instrumento. Agora, se você chegou até aqui, não esquece de curtir, se inscrever no canal e me conta aqui o violão de qual artista da música brasileira você quer que eu apresente por aqui. Se você quiser acompanhar a gente mais de perto, tem as redes do Cifra Club, tem as redes do Eu, Gustavo Vaz. Abração e até mais.